Um dia, alguns alienígenas caíram acidentalmente na Terra e acabaram destruindo 2 pessoas. Os alienígenas, pensando, logo uma merda muito grande vai acontecer, foram lá e resolveram substituir o corpo dessas 2 pessoas por armas mecânicas vivas. É tipo como se os alienígenas tivessem concedido poderes divinos a esses 2 que morreram como compensação. Um dos indivíduos vai usar esse poder para se divertir, realizando seus verdadeiros desejos como humano, que é matar seus inimigos, enquanto o outro vai usar o seu poder para ajudar as pessoas. Essa é basicamente uma história de 2 indivíduos superpoderosos com ideais completamente diferentes. O Ichi Inuyashiki é um velho tímido e trabalhador que finalmente conseguiu uma casa para sua família. No entanto, seus filhos não se impressionam quando descobrem que a casa se trata de uma modesta casinha básica e não é a casa luxuosa ao lado. Ele pede para que todos o ajudem a desempacotar as coisas e todos vão para um restaurante próximo sem ele. Ele desempacota tudo sozinho e enquanto trabalhava ele sente algumas pontadas em suas costas e depois de tirar um pedaço de papel do bolso, ele dá uma olhada em um comprovante de exame médico e pede um jantar para si mesmo. Mais tarde, no metrô, ele se imagina enfrentando um grupo de estudantes mal educados, mas recua, pois sabe que não é capaz. No parque, ele vê um cachorro abandonado em uma caixa e o leva para casa. E apesar das objeções de sua família, ele mantém o cachorro em seu quarto e o chama de Hanako. Em um hospital, o Ichi faz vários exames de saúde e descobre que ele está com um câncer de estômago e tem apenas 3 meses de vida. Ele tenta ligar para sua família para informá-los da terrível notícia, mas nenhum deles atende suas ligações. Desesperado, ele vai a um parque e chora sozinho. Ele tenta contar para a família em casa, mas é dispensado mais uma vez. A filha nega que ele seja seu pai e a esposa o importuna por conta do cachorro. Ele leva o Hanako para o parque e chora ao se perguntar se sua família sequer derramaria lágrimas por ele se eles soubessem que ele tem um câncer. Ele chora e percebe um adolescente ao seu lado que está olhando para o céu. De repente, o céu brilha, seguindo de uma forte explosão. E enquanto o Hanako late, vozes distorcidas falam sobre a restauração das formas de vida que eles destruíram acidentalmente. Na manhã seguinte, o Ichi acorda no parque sem se lembrar do que aconteceu, mas sentindo-se revigorado. Ele vai para casa com Hanako e fica com muita sede. Ele também descobre que as suas costas não estão mais doendo e que agora ele pode ver claramente sem seus óculos. Quando ele faz o exame médico, os médicos ficam perplexos ao descobrir que ele não tem mais um câncer. Se sentindo estranho, ele volta para casa, apenas para descobrir que o seu corpo pode misteriosamente liberar vapor. Do nada, o Hanako lambe a palma de sua mão, o que faz com que o seu braço se transforme em uma arma semelhante a uma pistola, e ela atira o seu jantar do dia anterior na parede. O Ichi sente seu corpo um pouco diferente, e ao tocar em seu queixo, a sua cabeça se transforma em uma arma semelhante à de um ciborgue. Tentando refletir sobre tudo, ele vai ao parque e se lembra dos eventos da noite passada. Então ele decide encontrar o jovem que estava com ele, pois ele deve ter tido as mesmas dificuldades que ele. Enquanto isso, um sem-teto fala com a sua esposa ao telefone, implorando por outra chance com ela. Grato pelo recomeço, ele promete trabalhar duro dessa vez e fazê-la feliz. O Ichi toca sua orelha e de repente, ouve vozes de adolescentes vindo em sua direção com planos malignos. E enquanto o homem olhava feliz para a foto de sua esposa, vários adolescentes tentam disparar fogos de artifício contra ele. Feito isso, eles o cercam, segurando tacos de beisebol. O homem implora para que eles o deixem em paz, pois ele planeja começar uma nova vida. No entanto, os adolescentes são impiedosos e disparam vários fogos de artifício novamente, incendiando. O Ichi ouve a agressão, mas ele tenta ignorá-la e ir embora. No entanto, por estar cansado de ser um covarde, ele volta caminhando em direção aos adolescentes. Quando eles ficam sem fogos de artifício para atirar nele, eles o cercam e o espancam com bastões. Quando ele cai inconsciente no chão, os adolescentes presumem que ele já está morto e começam a caminhar em direção ao homem sem teto para espancá-lo. Nesse momento, uma câmera na parte de trás da cabeça do Ichi é ativada e examina o parque e mira nos adolescentes. Ele dispara raios brancos contra eles, derrubando-os no chão e salvando um morador de rua. A mesma câmera baixa todas as informações de mídia social e identidade dele, publicando-as online e transmitindo-as na televisão para que todos vejam. O sem-teto agradece o Ichi por tê-lo salvado e pela primeira vez em sua vida, ele se sente vivo. Sozinho, ele chora de felicidade e percebe que apesar da sua transformação em robô, ele continua sendo um humano com um coração. O Ichi olha para sua aparência de ciborgue no espelho e não se sente bem com isso. Apesar disso, ele continua com a sua vida mundana, lutando com a percepção de que agora possui poderes robóticos extremos. Ele jura salvar o máximo de vidas que puder, para provar que ainda é humano. Enquanto isso, na escola, um aluno chamado Hiro está conversando com seu colega de classe, que está encantado com a beleza de Mari. No entanto, o Hiro não se impressiona, pois não gosta de pessoas maldosas. Ele comenta que o seu amigo mais próximo, o Andou, não está presente novamente, e se pergunta se isso deve ao fato dele ter levado uma surra no outro dia. Mais tarde, ele visita seu amigo, que está enrolado na cama, e em uma tentativa de chamar a sua atenção, ele o atrai com suas novas histórias em quadrinho. Mas o amigo nem mesmo se mexe. Ele continua a ler e se emociona com uma certa cena, embora ainda pareça não ter muita emoção. Em seguida, ele pergunta se o amigo sabe sobre o serial killer que tem causado medo ultimamente, e que ele já matou 8 pessoas. Sem se importar, ele diz que suspeita que tem
tenha sido seu amigo, já que ele faltou à escola por vários dias. Finalmente chamando sua atenção, o Andou se levanta da cama e olha para ele de forma vazia. O Hiro ri, claramente brincando com seu amigo. Ele então se levanta e diz ao Andou que ele não é mais o mesmo e começa a lhe mostrar o seu cérebro robótico. O Andou fica assustado e pergunta como ele fez esse truque de magia, não acreditando aí que isso seja verdade. Em vez de responder, o Hiro pede ao seu amigo que vá para fora e usa o seu poder para matar um corvo, dizendo que isso faz parte do truque de mágica que ele aprendeu. Em seguida, eles vão a uma loja de televisão e ele faz com que todas as TVs reproduzam um certo conteúdo adulto. O Andou acha tudo isso muito divertido e pergunta ao seu amigo como ele consegue fazer isso. O Hiro lhe diz que o show ainda não acabou e começa a causar incidentes de trânsito intencionalmente na frente do seu amigo. Ao ver isso, o Andou percebe que não se trata mais de truques de mágica. Em sua casa, o Andou está tendo dificuldade para processar tudo. Ele agora está com medo do estado mental e dos poderes do seu amigo. Ele pergunta se o seu amigo o matará, mas o Hiro lhe garante que não. O Andou então sugere que ele possa se tornar um herói e salvar as pessoas com seus novos poderes. No entanto, o Hiro rejeita essa ideia e o convence a voltar para a escola, calmamente aí se oferecendo para matar o aluno que o agrediu. Quando seu amigo vai embora, o Andou fica indeciso sobre o que fazer com sua descoberta e se pergunta se o Hiro ainda é o mesmo amigo que ele tem desde a infância, não acreditando que ele possa realmente eliminar alguém. No entanto, ele se lembra de quando eles ainda eram crianças. O Hiro agia como um psicopata e não se importava com o que acontecia com os outros, a menos que fossem seus familiares ou amigos. Enquanto isso, o Hiro recebe uma ligação telefônica de sua mãe, que ele atende com carinho e expressa sua empolgação sobre a viagem de pesca em família no fim de semana. No caminho para casa, o Hiro escolhe uma casa aleatória e entra calmamente como se fosse sua casa. Ele se depara com uma mulher e dispara um feixe invisível usando seu dedo, deixando-a sem vida em um instante. Em seguida, ele vai ao banheiro, onde o homem e seu filho estão tomando banho. O homem fica chocado ao ver um estranho em sua casa e tenta proteger seu filho dele, enquanto ele dispara uma bala invisível. Ao saber que sua esposa já está morta, ele implora pela vida de seu filho, mas o Hiro acaba com ele sem piedade alguma e, por incrível que pareça, ele se sente vivo de verdade ao fazer isso. Nesse momento, a filha chega em casa e testemunha tudo de horrível que aconteceu com sua família. Enquanto ela sofre, o Hiro pergunta sobre os seus quadrinhos favoritos, agindo aí como um verdadeiro psicopata. Ao descobrir que ela lê os mesmos quadrinhos que ele, o seu interesse é despertado, mas ele encontra prazer também no medo dela e por isso a fere. Enquanto isso, Ichi vai para casa e é recebido por Hanako. Ele pressiona seu ouvido e a sua audição aprimorada é ativada. Então ele ouve os gritos de medo da garota, implorando por sua vida. Ele dirige, seguindo a voz que ouve em sua cabeça, mas fica preso no trânsito. E assim ele ouve a garota finalmente morrer. E somente depois disso que ele chega até a casa e encontra os corpos de todos mortos sem vida. Ele se culpa por não ter conseguido ajudar, apesar dele ter aí seus poderes sobre-humanos. Nesse momento, o Hiro o vê e ele passa a acreditar que não conseguiu matar o avô daquela casa. Ele aponta o dedo para o Ichi e dispara, fazendo com que o homem fosse arremessado por conta do impacto. Quando o Hiro vai embora, o Ichi se levanta já recuperado, o que deixa aí o jovem surpreso. E se sentindo ameaçado, ele usa o seu corpo robótico para voar e escapar. O Ichi finalmente encontra a pessoa que ele estava procurando, mas ela não é o que ele esperava. Mais tarde, o Ichi acorda de um pesadelo e se culpa por não ter sido capaz de salvar a família, que teve aí um destino horrível. Ele assiste a atualização do noticiário e se pergunta se ele é realmente capaz de impedir aquele jovem que continue a sua onda de assassinatos. Enquanto isso, na escola, o Hiro está tentando entender o porquê daquele idoso que ele encontrou não ter morrido, mesmo sendo atingido. Ele se pergunta se o seu dedo está quebrado. Então, seguindo seu caminho, ele visita o Andou e o convence novamente a voltar para a escola. No entanto, seu amigo parece perdido em seus pensamentos e acaba cortando o dedo enquanto lê histórias em quadrinhos. O Hiro então segura o seu dedo ferido e o cura rapidamente. Ele diz ao seu amigo que com seu poder, ele provavelmente pode curar qualquer outra doença grave, como câncer, mas ele não pode curar cicatrizes emocionais. O Andou fica em silêncio novamente, sem demonstrar interesse em voltar para a escola. Enquanto isso, Ichi está a caminho de casa e ele acaba se deparando com um grupo de delinquentes intimidando um rapaz que foi contra eles. O homem treme de medo e oferece seu dinheiro, mas a gangue apenas ri dele. Quando o líder está prestes a bater nele, o Ichi intervém e diz a ele para fugir. Os membros da gangue riem dele, especialmente quando ele os ataca de forma desajeitada. Mesmo assim, eles se envolvem em uma luta desajeitada de punhos, sendo óbvio que ele não está acostumado a lutar. Apesar disso, ele é capaz de derrotar todos eles, para o grande choque do homem. Quando eles se separam, o homem expressa sua gratidão a ele por sua ajuda, e o Ichi continua caminhando para casa e ativa seus sentidos aprimorados. Ele ouve que há um incêndio em algum lugar e que uma família está presa. Ele imediatamente procura o local do incidente usando sua visão avançada, mas descobre que o local está muito longe. Com pressa, ele tenta ativar à força o seu poder de voo, procurando por um interruptor em suas costas, pensando que se o Hiro pode voar, ele também pode. Ele apalpou suas costas aí por um momento, querendo voar, e quando algo realmente acontece em suas costas, ele rapidamente tenta voar, mas a sua inexperiência o faz cair de volta no chão com a mesma rapidez. Determinado a ajudar, ele voa novamente e dessa vez ele consegue voar acima do céu. Finalmente ele chega a casa envolto em fogo e começa a ajudar a família que está presa lá dentro. Depois de colocar todos em segurança, o pai da família lhe agradece pelo seu ato heróico e o Ichi apenas
diz a todos eles para não falarem nada sobre ele para a polícia. Enquanto Ichi caminha para casa, ele derrama lágrimas, grato por ter conseguido salvar várias vidas. No dia seguinte, o Hiro visita o Andou para levá-lo à escola e promete protegê-lo. O Andou vai com ele, mas ainda está apavorado com seus colegas valentões. Eles o atacam em grupo, mas o Hiro intervém, protegendo seu amigo. Ele agarra a mão de um dos alunos e a segura com força, fazendo-se contorcer de dor. Feito isso, ele diz que quer que todos peçam desculpas para o Andou. Devido à dor angustiante, o aluno imediatamente pede desculpas ao Andou e jura não se aproximar mais dele. No entanto, os outros valentões não se intimidam e dizem a ele para ir ao telhado depois da aula. Mais tarde, o Hiro e o Andou vão até o telhado e logo percebem que os alunos agressores não estão lá. Capaz de ver coisas a quilômetros de distância, o Hiro diz que os alunos já foram embora e agora estão caminhando com as meninas e nem mesmo se deram o trabalho de vir falar com eles. O Andou fica confuso, então o Hiro lhe entrega um binóculo e enquanto o Andou procura pelos valentões, ele ouve seu amigo disparar suas balas invisíveis. Então ele vê os alunos caindo um a um, sem vida. O Andou fica chocado com o ato horrível que ele acabou de testemunhar, mas o Hiro, mesmo sendo um assassino, parece na verdade estar muito feliz com isso. Ele ressalta que ninguém pode derrotá-lo e que ele deve ser a pessoa mais poderosa do mundo nesse momento. Depois disso, ele mostra ao Andou que ele pode roubar dinheiro facilmente e com esse dinheiro ele o convida para ir a um salão de jogos. No entanto, impressionado com o fato do seu amigo ter se transformado em uma máquina de matar, ele declara aí que não pode ser mais amigo do Hiro. Sem sentir nenhum remorso por tudo que fez, o Hiro não consegue entender os sentimentos do seu amigo e em uma tentativa de ajudá-lo, o Andou tenta o convencer a se entregar à polícia, mas o Hiro se recusa. Ao ouvir isso, o Andou lhe diz para não se aproximar dele novamente. Então o Hiro vai embora, dizendo que ele não deve faltar à escola. Enquanto isso, o Ichi vê uma mãe gata e um filhote de gato e se lembra de que ele deve passear com o Hanako um pouquinho. No entanto, a mãe gata é atropelada por um caminhão e começa a morrer lentamente. O Ichi entra em pânico e pensa no que fazer e de repente, o seu poder de cura é ativado. Em pouco tempo, a gata recupera a saúde e vai embora com seu filhote. O Ichi fica surpreso com seu poder recém-descoberto e vai para um hospital. Lá dentro, ele cura os pacientes em condições graves. Enquanto isso, frustrado com o que aconteceu com seu amigo, o Hiro sai em uma onda de assassinatos e entra novamente em uma casa aleatória para vitimar aí uma família inocente. Ele se depara com crianças brincando nas ruas e mira nelas sem sentir piedade. Enquanto isso, uma bela jovem chamada Fumino é convidada por seu colega de trabalho para um encontro em grupo, mas ela recusa respeitosamente, pois já está comprometida com seu namorado. Intrigado, o colega de trabalho pergunta sobre o seu namorado e ela revela que ele é um funcionário do escritório comum com um salário mediano. Ao ouvir isso, a mulher supõe que ele deve ser um cara bonito. No entanto, quando o namorado, o Satoru, aparece, o rosto do seu colega de trabalho cai, claramente demonstrando que não esperava o que estava vendo. Juntos, o casal vão para um apartamento modesto e a Fumino observa que o seu namorado está em silêncio e pergunta o que há de errado. Então, estando bastante nervoso, ele a propõe em casamento e a moça aceita isso de bom grado. No dia seguinte, a Fumino aparece radiante de alegria. No entanto, ela mal sabe que um homem está a perseguindo silenciosamente. Quando ela sai para trabalhar, ela conversa com seu namorado ao telefone sobre seus planos para o dia. De repente, uma van para bem na frente dela e vários homens aparecem para sequestrá-la. Por fim, ela acorda em um quarto desconhecido, sem roupa e desorientada. Ela olha em volta e vê um líder da Yakuza, o Samejima, que lentamente se aproxima dela na cama, pronto para realizar seus desejos mais obscuros. Ela luta contra ele e corre para o outro quarto, equipando-se aí com uma katana. Desejando-a, o homem declara que fará com que ela seja dele, não importa o que aconteça. Em desespero, a Fumino ataca freneticamente com a espada, ferindo sua mão no processo. E enquanto os capangas do homem cuidam do seu ferimento, a garota foge rapidamente. Do outro lado da tela, o Satoru está esperando ansiosamente pelo retorno da sua namorada. Nesse momento, a Fumino desce de um táxi, parecendo completamente desorientada. Dentro da casa, ela conta o que aconteceu e como ela escapou da Yakuza. O Satoru se oferece para chamar a polícia, mas ela recusa, pois foi injetada com drogas e poderia ser presa. Uma completa burrice dela. Sentindo-se desamparada, ela chora em seus braços, enquanto ele promete a proteger. De repente, um grupo de homens entra no apartamento deles, revelando um homem que tentou se aproveitar dela antes. O homem declara sua intenção de levá-la, mas o Satoru intervém, oferecendo seu dinheiro para que eles os deixem ir embora. O homem então o domina, zombando dele e o chamando de feio e patético. O jovem chora, prometendo ainda mais dinheiro para que eles os poupem. E insultado, o homem o agarra pelo pescoço e lentamente tira sua vida, enquanto sua namorada chora por ele. Nesse momento, um dos capangas voa para dentro do apartamento, revelando aí um Ichi furioso. Ele luta contra a Yakuza, chamando-os de imperdoáveis. Ele o domina e o homem fica perplexo com a sua força e rapidamente se arma para deter o Ichi, disparando várias vezes contra ele. O velho cai no chão, imóvel. Mais tarde, o Ichi recupera a consciência e vê o jovem ao seu lado que não está mais respirando. Ele tenta trazê-lo de volta à vida, mas descobre que isso está além de suas habilidades e chora por ele. E em um golpe de sorte inacreditável, o jovem recupera a consciência e imediatamente procura por Fumino, que parece ter sido levada pela Yakuza. O horror da situação o deixa impressionado e o jovem não consegue deixar de chorar, percebendo que é impotente contra a Yakuza
e se sentindo mal pelo Satoru, o Ichi liga para o telefone da garota e ameaça o Samejima, dizendo que irá atrás dele para garantir que ele nunca mais possa fazer mal novamente. E encontra o Samejima. Ele pergunta pela Fumino, mas o homem se recusa a devolvê-la e dispara outra rodada de balas contra ele. Chocado com suas habilidades sobre-humanas, o homem pergunta que tipo de pessoa ele é, e em vez de responder, o Ichi o ataca lhe dando um soco no rosto, fazendo com que ele caísse no chão com o rosto quebrado. O homem jura que vai matar ele e todos aqueles que ele ama, fazendo com que o Ichi perceba com que tipo de homem ele se meteu. Nesse momento, os capangas do Yakuza começam a atirar contra ele com várias armas de fogo, não dando brecha para ele sobreviver. No entanto, o Ichi resiste e usa o seu corpo robótico para voar no ar, chocando todos os homens. Agora, inconsciente em seu modo de piloto automático, ele derrota todos eles, deixando um rastro de corpos feridos em seu caminho. Ele recupera a consciência um tempo depois, testemunhando em extensão aterrorizante do seu poder, ao deixar todos aí cegos. Ele diz a todos para se arrependerem pelo resto de suas vidas e pensarem nas famílias que eles arruinaram. Em seguida, ele se aproxima do Samejima, que agora também está cego, e localiza Fumino. Em uma sala, ele a vê chorando incontrolavelmente com a ideia de nunca mais ver o Satoru. Ele a ajuda a se acalmar e a veste. Em seguida, ele a leva para encontrar o Satoru, e graças ao Ichi, os dois amantes podem se encontrar novamente. Os eventos da noite passada são apresentados no noticiário, detalhando que membros do alto escalão da Yakuza foram atacados durante uma reunião. A mãe do Andou muda de canal, onde outra reportagem discute os recentes assassinatos que estão ocorrendo na cidade. De acordo com a reportagem, as famílias das vítimas foram erradicadas com balas, mas nenhum resíduo de pólvora foi encontrado na cena do crime. Essa revelação enche o Andou de medo, pois ele sabe exatamente quem está por trás desses eventos horríveis. Na escola, os alunos conversam sobre o recente assassinato de um grupo de alunos do sexo masculino, que continua sendo um mistério. Eles estão cheios de medo, pois acham que o assassino está circulando livremente pela escola. Enquanto isso, o Hiro continua com a sua vida normal na escola, como se ele não estivesse por trás de todos os ataques horrendos que aconteceram. Enquanto isso, Andou está sendo consumido por sua culpa. Ele tenta denunciar o seu amigo, mas não consegue fazer isso. Em seguida, ele procura incidentes recentes sobre ele usando a palavra-chave Garoto Máquina. E em vez de se deparar com os crimes do seu amigo, ele descobre eventos milagrosos, como pacientes sendo curados de doenças terminais. Ele se lembra da ocasião em que o Hiro curou seu dedo e compartilhou que ele poderia fazer outras coisas milagrosas. Confuso, ele acha que o Hiro está matando pessoas enquanto salva outras. Entretanto, conhecendo seu amigo, ele acha que isso não é provável. Então ele começa a suspeitar de que há alguém que possa fazer o mesmo que o Hiro e que está tomando atitudes completamente opostas a dele. E pensando aí que essa pessoa pode impedir o Hiro de causar mais destruição, ele decide encontrar esse indivíduo. Ele pensa em uma maneira de localizar a pessoa e se lembra do Hiro dizendo que ele pode lhe ouvir tudo que as pessoas dizem. Então, querendo testar sua teoria, ele pede ajuda silenciosamente em seu quarto, dizendo que está prestes a ser morto. Nesse momento, ele ouve alguém na porta, perguntando à sua mãe se eles estão sendo roubados. Ele corre para atender a porta e vê o Ichi do lado de fora, pronto para ajudar. O Andou deduz que ele voou em sua direção, com muita pressa. Em seu quarto, ele pergunta ao Ichi se ele é um robô, pois o seu amigo de infância também é um. Chocado por ele saber, o velho diz que não pode perdoar o seu amigo pelas coisas horríveis que ele fez e promete impedi-lo. O Andou pergunta se ele é um homem que realiza os milagres pela cidade, e o velho diz que sim. Ao ouvir isso, o Andou expressa sua fascinação por ele, chamando de um verdadeiro herói. No entanto, o Ichi diz que ele não é um herói, pois ainda lhe faltam aspectos. Determinado a pôr um fim às coisas cruéis que estão acontecendo, ele lhe pede que detenha o Hiro e promete o ajudar de todas as formas possíveis. O velho lhe diz que pode acabar matando seu amigo, mas ele está decidido, pois ele não é mais o amigo que ele conhece. Agora, o Hiro é apenas uma máquina de matar. Preocupado com o fato do Ichi ter sido afetado por suas palavras, ele diz ao Ichi que seu amigo não é um robô sem coração, mas que agora ele é mais humano do que qualquer outra pessoa, está apenas realizando seus desejos. Ao ouvir isso, o Ichi se sente mais confortável, e então ele se despede do seu novo amigo. No dia seguinte, na escola, uma aluna chamada Shion Watanabe confessa os seus sentimentos ao Hiro. Acontece que ela se apaixonou pela sua bondade quando ele defendeu o Andou. No entanto, o garoto apenas sorri para ela, a agradece e vai embora. Mais tarde, o Hiro é recebido por seu pai, que imediatamente se desculpa pelo cancelamento da viagem de pesca. Seus meio-irmãos também o cumprimentam e o incomodam com as histórias em quadrinhos que lhe pedem. Ele comemora o aniversário do seu irmão mais novo com a família nova do seu pai e passa um tempo com eles. Mais tarde, em um apartamento caindo aos pedaços, ele vê a sua mãe adormecer enquanto o espera. Quando eles se preparam para dormir, a sua mãe o informa que ela foi para o hospital e lá ela foi diagnosticada com um câncer no pâncreas, que já havia se espalhado para os pulmões. Ela foi informada que só tem mais um mês de vida. Dito isso, ela revela que pediu para que o pai dele o acolhesse e que ele a prometeu que iria mandá-lo para a faculdade. Desesperado, o Hiro abraça sua mãe, que chora em seus braços, dizendo que não quer morrer e deixá-lo sozinho. Ele promete nunca deixá-la morrer enquanto começa a curá-la. Enquanto isso, o Andou voa com o Ichi e descobre que uma das colegas de classe do Andou é sua filha. Eles chegam a um ferro velho e o Andou ajuda o velho a praticar sua habilidade, já que socar é tudo que ele pode fazer para atacar. Ele revela que às vezes trabalha
trabalha no piloto automático, mas ele não sabe como ativar essa função sem perder a consciência. O garoto incentiva a atacar a pilha usando a força explosiva, mas nada sai dele. Wendell se pergunta se ele pode vencer o Hiro, e então o Ichi finalmente consegue ativar o seu canhão de braço, sendo capaz de destruir completamente uma enorme pilha de metal prensado, deixando uma cratera empoeirada no chão. No dia seguinte, o Hiro recebe uma ligação de sua mãe, dizendo que seu câncer havia desaparecido. Os dois conversam alegremente em casa, e o Hiro revela que ganhou 3 milhões de ienes fazendo day trading. Ele propõe que eles se mudem para um apartamento maior, e promete apoiar sua mãe de agora em diante. Relutante no início, a sua mãe acaba concordando, sem saber aí que o seu filho rouba dinheiro usando seus poderes sobre-humanos. Enquanto isso, o Ichi e o Wendell vão a um hospital para ajudar as pessoas que estão doentes, e enquanto o velho cura crianças, o garoto atua como seu vigia, e observa curar as pessoas com admiração, chamando de herói. Em seu apartamento, o Hiro assiste ao noticiário com sua mãe, que comenta sobre os recentes e terríveis assassinatos. Ela condena o culpado como uma pessoa horrível, e expressa o desejo de conhecer os pais que criaram essa criança, para xingá-los. Ao ouvir isso, o Hiro fica bastante afetado. Ele pergunta a sua mãe o que ela faria se ele estivesse envolvido, e depois de refletir por um momento, ela lhe diz que o seguirá na vida após a morte. Nesse momento, uma notícia de última hora anuncia que uma testemunha sabe quem é o assassino. Um tempo depois, vemos o Hiro e sua mãe se preparando para a mudança. Eles planejam desfazer as malas cedo. Naquela noite, o Hiro promete parar de matar pessoas. Mas no dia seguinte, as autoridades invadem a residência deles, tendo a missão aí de capturar o garoto. Ele tenta escapar, mas eles o derrubam no chão. As autoridades apontam suas armas para o Hiro e depois o prendem. Ele observa sua mãe chorar, perguntando o que ele fez e se recusando a ser preso. Ele então derruba um policial e foge, ignorando os pedidos de sua mãe. Em seguida, ele voa para longe, chorando sem saber o que fazer. Usando seu poder, ele vê o noticiário que mostra suas informações pessoais ao público e que o rosto dele agora está sendo divulgado como um assassino. Nesse momento, a Shion aparece, chamando sua atenção. Na escola, os alunos falam sobre como o Hiro parecia ser tão inocente, e eles não conseguem acreditar que alguém de aparência normal como ele pudesse matar 15 pessoas inocentes. Enquanto isso, o Hiro ficou na casa da Shion. Ele assiste ao noticiário usando sua tecnologia, enquanto todos especulam que a sua vida conturbada está ligada à sua educação, como se a culpa fosse de sua mãe. Mais tarde, a Shion vai para casa depois da aula e encontra o Hiro sentado em um canto da sala. Eles conversam e ela revela que seus pais morreram de câncer, portanto, ela também não viverá por muito tempo. E ao ver que ele não está nem um pouco abalado, ela diz que deseja que a polícia pegue logo o verdadeiro assassino. Os três acabam jantando juntos, e a velha e a garota pensam que ele só foi pego em um mal entendido. A avó dela se oferece para ligar para os pais dele, mas o Hiro recusa educadamente, dizendo que ele mesmo fará isso. Naquela noite, ele observa a Shion em sua avó dormindo e fica pensando se vai matá-las ou não. No dia seguinte, eles tomam um café da manhã juntos, em paz. Enquanto isso, Wendell continua a ajudar o Ichi a descobrir mais sobre o potencial do seu poder. Ele conta que o Hiro pode integrar o seu celular ao seu sistema eletrônico e pede para que o Ichi faça o mesmo. Ele pede que o idoso escaneie a porta USB de um laptop. Ele faz isso e uma transformação no corpo do idoso acontece. Wendell conecta seu telefone ao idoso, fazendo com que ele veja a interface do seu telefone. E depois de configurar seu número e informações, Wendell liga para ele e o Ichi pode ouvi-lo dentro de sua cabeça. Dessa forma, o Ichi pode ligar para ele com as mãos livres enquanto estiver voando. O Ichi experimenta sua nova descoberta, voando no céu, enquanto fala com Wendell ao telefone. Ao testar a distância da comunicação, o Ichi voa tão alto quanto um satélite em órbita. Enquanto isso, Hiro não consegue parar de chorar no seu quarto escuro, enquanto assiste ao noticiário de sua mãe se desculpando em lágrimas. Ela diz que seu filho fez algo que um ser humano nunca deveria fazer. O público online acaba atacando toda a família do Hiro, bombardeando eles com comentários negativos. Wendell vê isso e diz que eles precisam encontrá-lo logo, antes que ele mate suas próximas vítimas. No jantar, o Hiro não consegue evitar a distração, monitorando as notícias que informam que a sua mãe não está em lugar nenhum. Mais tarde, as coisas pioram, quando o anúncio de última hora informa que ela pôs um fim à sua própria vida. Desolado, o garoto supostamente sem emoção sai e voa alto no céu, chorando pela perda de sua mãe. No dia seguinte, na casa do seu pai, os repórteres se reúnem para investigar mais. Nesse momento, o jovem aparece e o Hiro pode ver o que aconteceu com o pai, que implora por sua vida. Enquanto isso, a notícia da morte da sua mãe permanece insegura para os internautas, que dão risada da tragédia e insiste que ela mesma provocou isso. Uma pessoa afirma com orgulho que espalhou sua foto com o endereço de sua casa, desafiando aí o Hiro a enfrentá-lo pessoalmente. E para surpresa dessa pessoa, o Hiro aparece em seu monitor. Ao invés de ficar com medo, o homem desprezível até ri, chamando várias vezes sua mãe, e estando aí completamente animado por ter a oportunidade de falar com o serial killer. Ele responde às perguntas sérias do garoto zoando com ele, e o homem também parece estar irritado com o fato da sua mãe não ir até o seu quarto. Nesse momento, uma bala é disparada do monitor, atingindo a TV da sala. A outra atinge a perna do homem, e ele finalmente percebe a situação em que se encontra. Enquanto chora de forma patética, ele retira suas palavras. Esse homem, antes da internet, afirmava que foi ele quem expôs o Hiro, mas agora ele afirma que não. E para sua surpresa, o Hiro olha o seu e-mail e acha uma prova de que ele é o culpado. Logo, ele dispara uma saraivada de balas contra ele, e o homem pula desesperadamente para se esquivar. Ele se encolhe em uma área que deveria estar no
ponto cego do monitor, mas o assassino simplesmente aparece em uma tela que lhe dá uma visão clara do homem. E para provar a todos que ele pode matar qualquer um a qualquer momento, ele grava esse assassinato e publica na internet para mostrar a todos o que ele pode fazer. Alguns ainda não acreditam nisso e acabam recebendo uma morte instantânea por zombarem dele. Todos caem um a um, independente de quem sejam ou onde estejam. Todos que estão participando do assédio online estão morrendo nas mãos do Hiro. De volta à casa dos Watanabe, a Shion se preocupa quando sua avó deixa o Hiro entrar. Ela pergunta se ele ficou lá fora por tanto tempo por conta do que aconteceu com a sua mãe e se oferece para ajudá-lo no que for possível. Naquela noite, ele adormeceu em lágrimas. Ele acorda de manhã e a sua anfitriã o verifica, mas ele permanece em silêncio. Então ela vai para a escola, onde os crimes do Hiro são o assunto principal dos alunos. Um dia inteiro se passa, mas ele ainda está na cama, sem se mover um único centímetro. A Shion entra em seu quarto, tarde da noite, dizendo que as coisas iriam melhorar quando a polícia pegasse o assassino. E ao ouvi-la falando sobre seu infortúnio, ele percebe que ainda não contou a ela sobre ele. Ele conta que na verdade, ele é o assassino que tirou dezenas de vidas. Ela não acredita no que está ouvindo, mas o garoto continua, dizendo que entrava em uma casa diferente a cada semana, cometendo esse crime como se isso não fosse nada. Ele pede desculpas, pois não é mais humano. Em um parque, certa noite, ele morreu e se transformou em uma outra coisa. Desde então ele não consegue parar de pensar que é apenas uma máquina, feita de aço e sem coração. Tudo que ele sentia era medo, mas ele se lembrou do homem que pulou na frente de um trem. Enquanto os outros corriam ou tiravam fotos, ele sentiu uma luz sobre a vida de alguém que estava sendo apagada. Naquele dia ele decidiu apostar tudo na luz. E ao dizer isso, ele pega um cortador de caixa, dizendo que só conseguia pensar em tirar vidas, como se estivesse possuído. Quanto mais as pessoas lutavam, mais ele se sentia como um ser humano novamente. Ele enfia o cortador de caixa em seu braço, mas a lâmina simplesmente se choca contra ele. Ela ainda insiste que ele é uma pessoa normal. Então ele se vira e abre seu corpo mecânico, exigindo que ela olhe atentamente para dentro dele, determinado a convencê-la. Feito isso, ele a arrasta para fora, abraçando-a com força por trás, antes de voar para o céu. Enquanto ela está gritando, ele diz que o mundo inteiro se tornou seu inimigo e que por conta disso ele matará todos no país. E sentindo seu aperto afrouxar, ela se lamenta e implora para que ele fique em sua casa. Embora ele não consiga entender o que ela quer dizer com isso, ele aperta sua mão mais uma vez e promete ficar com eles para sempre. Dito isso, ele não pode se entregar e nem pode devolver as vidas que ele tirou. A garota não consegue parar de chorar e reclamar, então ele pergunta o que ela quer que ele faça exatamente. Ela se sente perturbada pelos crimes dele, e ela também diz que agora que ele já matou várias pessoas, ele não pode fazer mais nada a respeito. Então, por conta disso, ele promete salvar a vida das pessoas. De alguma forma agora ele se sente esperançoso com relação a uma nova vida. Então os dois pousam de volta e compartilham aí um abraço caloroso. Em um escritório na cidade, a Nakao faz o seu trabalho como de costume e o seu chefe a convida para almoçar. Lá ele verifica a condição dela, perguntando se ela está fazendo o tratamento adequado para o seu câncer. No entanto, como o seu câncer é terminal, ela só toma analgésicos. Não há ninguém com quem ela possa passar o tempo e por isso ela dedica o resto de sua vida ao trabalho. Sentindo pena, um homem diz a ela para que o avise se ela precisar de ajuda. Quando o dia termina, ela se desloca pela cidade, onde ela vê casais amorosos, crianças brilhantes e multidão felizes, todos muito diferentes dela. Ela começa a chorar, gritando que quer viver. Mais tarde, ela vê uma postagem online, pedindo a pessoas com doenças terminais que entrem em contato com eles, prometendo ajudar aqueles com doenças terminais. Para ela, isso parece uma piada óbvia, mas ela faz humor com isso por desespero. No local do encontro, o Hiro chega um pouco atrasado e pega as mãos dela, iniciando assim o processo de cura e terminando em poucos instantes. Ele anuncia que ela deve estar curada e diz que ela deve ser examinada no hospital amanhã e enviar uma mensagem confirmando sua recuperação. No dia seguinte, o seu chefe fica chocado ao encontrá-la no escritório, parecendo uma nova pessoa. Com isso, mais pessoas se aproximam do misterioso Salvador, desejando serem curadas de graça. Embora a maioria esteja em dúvida, todos eles estão com medo de morrer e não tem mais ninguém a quem recorrer. Suas boas ações começam a se espalhar entre as pessoas e eles chegam a diferentes regiões apenas para ajudar os necessitados. No entanto, 2 meses depois, os alunos ainda falam sobre o Hiro e como ele ainda não foi pego. Todos compartilham diferentes especulações sobre seu estado atual. Enquanto isso, os dois sobrevoam o céu noturno como de costume, com o jovem girando e mergulhando em uma montanha russa. Para tornar as coisas mais emocionantes, sem se importar com o que os olhos veem, eles voam juntos em direção ao mar, iluminados aí pelo brilho da lua. O Hiro a abraça com força, prometendo amá-la para sempre e ficar com ela para sempre. De volta a casa, os dois compartilham um jantar leve com sua avó e cochilam rapidamente. Nesse momento, várias figuras saem às ruas e entram no terreno da família. Os intrusos parecem ser soldados altamente qualificados, todos armados e prontos para lutar. Os moradores da casa Watanabe estão dormindo tranquilamente, sem saber aí do perigo
perigo que está se aproximando. A Shion se levanta para ir ao banheiro, mas fica chocada ao encontrar vários rifles apontados para ela. Rapidamente, o Hiro percebe por que eles estão ali, e ela grita para que o Hiro fuja. Os soldados atiram em sua avó e rapidamente seguem com a garota. Do lado de fora, há vários civis, apenas observando e ouvindo o caos que está acontecendo. Eles disparam uma saraivada de balas contra o jovem, que vê os corpos das pessoas que o acolheram no chão, sangrando por vários ferimentos. Furioso, ele explode a parede e foge para o céu, carregando as duas mulheres. Ele deposita seus corpos no parque, chorando e pedindo desculpas pelo que causou. E no dia seguinte, um noticiário da manhã informa que um grande asteroide está se aproximando rapidamente da Terra, e o esperado é que ele cause danos enormes por conta do impacto. Na escola, alguns alunos conversam sobre a notícia do asteroide, fazendo com que algumas pessoas se esqueçam completamente do Hiro. Enquanto isso, os oficiais que estão jantando discutem como o garoto derrotou um esquadrão de elite sozinho. Eles se queixam de que o suspeito é um caso sem precedentes, acrescentando aí que a missão de capturá-lo está muito além do seu salário. Enquanto isso, a Mari segue o andou e começa a fazer perguntas sobre o pai dele. Embora ela estivesse sendo amigável no início, a sua atitude se torna repentinamente azeda quando eles conversam sobre as inspirações dele para se tornar um mangaka no futuro. Considerando a riqueza de sua família, ela acha que ele é muito ganancioso e vai embora quando ele diz que esse é um assunto separado. No quarto do jovem, o Ichi fala sobre como sua filha costumava se apegar a ele quando era mais jovem, pensando que ele poderia morrer a qualquer momento, pois ele parecia muito velho. Ele fica surpreso ao saber que ela é muito popular na escola, e também fica feliz ao saber que ela não dá atenção para qualquer um. Enquanto conversam sobre isso, a Mari está em seu quarto, furiosa com as palavras do garoto, e enquanto desenha seus painéis de mangá, ela promete derrubá-los completamente e construir uma casa maior que a deles. Os parceiros aí usam os poderes do velho e remotamente puxam um carro para a entrada da garagem. Ele se saiu bem, mas o seu alvo é 10 vezes mais forte. No dia seguinte, a Mari e o seu colega de classe conversam sobre ir para uma escola de arte juntos, mas ela diz que tudo isso é muito caro para ela. Mais tarde, ela fica chocada ao ver o Andou e seu pai juntos, e até os segue no metrô. Ela acha que o seu velho pode estar tentando casá-la. Entretanto, dada a personalidade do velho, ele provavelmente não conseguiria fazer isso. Ela os segue até um hospital, e fica chocada ao descobrir que eles são a dupla que está causando recuperações milagrosas. Seu queixo cai ainda mais quando ela vê o seu pai voar para o céu com propulsores. Ela volta para casa em silêncio, e o Ichi também retorna, sem saber que sua esposa e filha estão discutindo o boletim escolar da criança de dentro de casa. A Mari diz que não vai para a faculdade de qualquer maneira, e ignora o sermão de sua mãe sobre como as coisas funcionam no mundo real. Ela insiste em lidar com as coisas sozinha, dizendo que planeja estrear como artista de mangá em breve. Nesse momento, seu pai entra na sala. Os cônjuges conversam sobre o futuro dela, mas a jovem fica surpresa ao ouvir que seu pai apoiará a sua paixão, desde que ela termine o ensino médio corretamente. E ela imediatamente prometeu fazer isso. Ela, milagrosamente viva, retorna a um apartamento diferente e conta para sua avó que $500 mil foi transferido para sua conta. Na delegacia de polícia, o Hiro chama a atenção de um guarda, dizendo a ele para dar uma olhada mais de perto. O homem começou a suar loucamente ao perceber quem ele era, e é morto na hora. Não demora muito para que o restante das pessoas no prédio sofram o mesmo destino. Alguns policiais entram sorrateiramente na estação, seguindo o rastro do massacre. Eles disparam contra o garoto sem parar e procuram sua arma depois de ficarem sem balas. E quando o Hiro recupera a consciência, ele usa o seu dedo para atirar contra todos eles. O superior entra em ação para subjugá-lo manualmente, mas sem saber da força física do garoto, ele é rapidamente dominado e eliminado. E sabendo que todos eles estavam vindo atrás dele de qualquer maneira, o Hiro diz que acabou de poupá-los da viagem, e um policial o ameaça, dizendo que toda a força policial não irá parar até que ele seja pego. E pelo homem ter dito isso a ele, o Hiro decide o deixar vivo para que ele veja tudo o que irá acontecer. Ele quer que esse homem assista enquanto ele elimina toda a organização policial. Do lado de fora, o Hiro se depara com inúmeros policiais. Um atirador de elite dá o primeiro tiro, o fazendo voar, e os outros o seguem rapidamente com um bombardeio interminável de balas. A mídia transmite tudo ao vivo, e as pessoas se perguntam por que tantos homens estão atirando em um único garoto por tanto tempo. Logo, todos relatam sua morte. No entanto, algo desperta nele e ele voa pelo céu. Eles retornam a atirar nele, mas agora canhões emergem do corpo do Hiro, e ele dispara raios de luz fatais em todos os soldados. Com a ameaça completamente dominada, o seu corpo cai, ainda inconsciente. A chuva começa a cair em sua boca, e ele recupera energia suficiente para voltar a funcionar. Ele atira nos oficiais restantes, e vê aquele que ele deixou vivo no prédio. O homem admite a derrota, mas o garoto simplesmente sai andando pela noite, dizendo que ele está longe de terminar. O noticiário informa que o tiroteio da noite anterior na delegacia de polícia causou 85 mortes. A família do Ichi fala sobre o autor do crime ser o colega da Mari, mas ela rapidamente descarta a ideia. O jovem criminoso também
também é o assunto mais comentado na escola, com alguns o chamando de monstro, e alguns poucos expressam sua admiração. Também foram formadas algumas bases de fãs para ele, e eles estão colocando pôsteres heróicos dele na cidade. Por meio de uma coletiva de imprensa, as ações do Hiro são anunciadas como uma declaração de guerra contra o país inteiro, e a polícia promete fazer tudo o que puder para neutralizá-lo. Dada a escala da situação, o Andou e o velho têm tentado entrar em contato com o garoto, mas ele bloqueou suas comunicações. Nesse momento, o Hiro invade os telões pelas ruas de Shinjuku, já que de qualquer forma ele será perseguido sem parar. Ele vai em frente e faz do país inteiro seu inimigo, dizendo que não vai parar até que tenha eliminado todos os cidadãos do país. E apontando o dedo para a câmera, ele começa o massacre, e as pessoas começam a ser baleadas uma a uma. As pessoas ainda não estão cientes do seu poder, e acreditam que o atirador está acima de um telhado, dando bala em todo mundo. Um helicóptero que inspeciona a cidade informa que as ruas de Shinjuku foram esvaziadas. Enquanto as pessoas se dirigiam para suas casas, o apresentador do noticiário recebe uma ligação direta do Hiro. Ele diz ao apresentador que ele nunca será perdoado. Dito isso, uma bala atravessa rapidamente sua cabeça, e a transmissão é interrompida. A partir disso, Andou descobre que ele está atacando por meio dos celulares. Uma criança recebe uma ligação dele, e ela é instruída a colocar o dispositivo em seu ouvido. No entanto, um texto anuncia o modo de matar do criminoso, o que faz com que o garoto jogue o telefone fora. Todos os outros recebem o mesmo anúncio, e todos descartam seus telefones sem hesitar. O Hiro percebe que seus planos estão sendo interrompidos, e que o Ichi está trabalhando duro para impedir a sua onda de matança. Com todos se sentindo mais seguros, eles começam rapidamente a evacuar. No entanto, o Hiro usa outras telas e dispara uma enxurrada de balas contra todos que estão assistindo. O Ichi sabe que não pode permitir que isso continue, então ele sai correndo para procurar o garoto em Shinjuku, querendo ele mesmo fazer algo a respeito. As baixas aumentam rapidamente para 100, e ele interrompe o massacre, dizendo que havia atingido a cota para aquele dia. Esse dia serviu apenas como teste, e ele levou meia hora para atingir 100 pessoas, e amanhã será sério, e ele diz que vai pegar 1000 pessoas todos os dias a partir de agora. O idoso para de correr ao ouvir o anúncio, e se sente mal por não ter conseguido fazer nada. À noite, o Hiro considera o Andou seu principal inimigo. Ele já percebeu que o seu velho amigo está usando seus segredos e trabalhando com a polícia, e apesar de parecer bastante incomum, um repórter aconselha todos a darem atenção ao aviso do criminoso se eles não quiserem morrer. Enquanto isso, as crianças reclamam por terem sido instruídas a deixar seus celulares para trás. O apresentador do noticiário fala sobre uma força que pode ir contra o assassino, explicando os anúncios de texto que aparecem nos celulares de todos. Ele diz que isso aconteceu em toda a região de Kanto. Por alguma razão, as pessoas ainda estão sendo chamadas para a escola e o trabalho, apesar aí da situação. O Hiro fala com a Shion remotamente, perguntando por que elas estão morando em um apartamento sujo. Ela diz que eles não usaram o dinheiro que eles lhe emprestou e pede para que ele pare com as mortes. No entanto, todo o Japão está contra ele, portanto, ele não tem escolha a não ser eliminar todos lá, se eles quiserem viver juntos em paz para sempre. Enquanto ele pergunta para ela para onde ela quer se mudar depois que o país for derrotado, a garota olha para baixo, desapontada, e diz que não quer se mudar do Japão, e por estar decepcionada com ele, ela vai embora. Enquanto isso, a Mari age como se nada estivesse acontecendo, sem medo do assassino à solta. Por outro lado, seu pai está trabalhando duro, tentando procurar o criminoso por meio de ondas sonoras. O Andou também está o procurando, pois ele tem certeza de que o seu amigo voltará a aparecer em breve. O Hiro tenta falar com a Shion, tentando convencê-la de que os três podem viver no Havaí. As lágrimas dela caem no chão, e então ele corta a conexão. Um tempo depois, vemos uma mulher caminhando pelo aeroporto. Ela diz a um homem chamado Goro que ela deve chegar em breve, e pede que ele a busque. Ela embarca no avião e se senta ao lado de um pai com o seu bebê no colo. A aeronave decola, fazendo o bebê chorar devido à pressão do ar. Ela o acalma, mostrando um vídeo divertido em seu celular. Uma aeromoça se aproxima ao ver o seu celular, mas vai embora quando vê que eles estão usando para acalmar o bebê. A Mari continua com seu dia de passeio, sem saber da tragédia que está para acontecer. Os relatórios lembram as pessoas para deixarem seus celulares em casa, mas a quietude faz com que as pessoas duvidem do aviso do Hiro. No entanto, o criminoso levanta os braços, pronto para retomar o massacre. Nesse momento, todos olham para cima aterrorizados e veem que um avião está descendo bem no meio da cidade. Ele desce a rua em meio à fumaça, e as mortes não precisam nem mesmo ser confirmadas. O Andou olha horrorizado, sabendo o que acabou de acontecer. Alguns funcionários de escritório em Tóquio olham pelas janelas, imaginando aí o que está acontecendo. O Ichi ouve muitos gritos de terror, enquanto os passageiros aí se despedem dos seus entes queridos. Lá fora, vários aviões estão caindo do céu, aterrissando em diferentes estabelecimentos e se chocando contra prédios. A Mari, que está aproveitando seu tempo livre em um prédio, observa quando um avião desce rapidamente em sua direção, e percebendo o que está acontecendo, o velho voa para o céu e vê a cidade em chamas, pois várias aeronaves caíram no chão. Sem tempo para se culpar por ter chegado tarde demais, o Ichi recebe uma ligação do Andou, dizendo que a segunda onda está chegando e que ele precisa
precisa detê-los dessa vez. O Hiro continua movendo seus braços, como se estivesse orquestrando uma grande tragédia. Dentro do avião, a mulher de antes vê outras aeronaves ao redor perdendo altitude. De repente, todos os passageiros são levantados de seus assentos, enquanto seu próprio veículo mergulha de cabeça. No entanto, felizmente, eles voltam a se sentar quando Ichi os impede de cair. Incapaz de assumir o controle total, o avião perde uma asa, e o Hiro percebe que alguém está atrapalhando seus planos. O velho consegue aterrissar suavemente a segunda onda na costa, mantendo todos sãos e salvos. No entanto, a Mari o chama de repente, pedindo ajuda, pois eles estão presos em um incêndio dentro do prédio. Os civis pensam em medidas drásticas, e a jovem implora ao pai que os salve, dizendo que está na plataforma de observação em Shinjuku. Ele se prepara para sair, mas congela e se vira lentamente ao ouvir a voz do Hiro atrás dele. No entanto, o jovem percebe rapidamente que eles são a mesma pessoa. Quando Ichi resiste aí a um tiro do seu dedo. Os dois têm ideais opostos quando se trata de usar seus poderes, e também sobre o que é necessário para que eles voltem a se sentir humanos novamente. Fica claro que o Hiro é o vilão da história, mas o garoto cerra o punho com raiva, perguntando por que ele é o mal. Ele agora não quer deixar o homem salvar sua filha. Ele lhe dá um soco no rosto e começa a golpeá-lo com golpes e balas. Desesperado para revidar, Ichi pela primeira vez consegue usar a sua arma de dedo. Irritado com a retaliação, ele abre o braço para disparar uma arma mais forte, mas o velho voa pelo céu. O Hiro o persegue, lançando raios laser e causando uma enorme explosão no céu. Depois de se esquivar com sucesso, ele continua em direção à sua filha. A Mari liga novamente, mas dessa vez ela está se despedindo do seu pai, finalmente aí dizendo ao Ichi que o ama. A voz dela desaparece, mas ele não vai parar por nada para alcançá-la. Ele luta e deixa o garoto inconsciente, mas o sistema se defende automaticamente, e agora envia inúmeros feixes para o Ichi, que também acaba ficando inconsciente. Agora luta entre os dois sistemas que alimentam seus corpos. Eles correm pelo céu em uma batalha mortal pela sobrevivência. O velho faz um satélite explodir e usa os destroços para fazer um ataque furtivo, e montando nas costas do Hiro, ele rasga sua cabeça de metal e em seguida arranca os seus braços. A conversa com a Shion passa em sua mente. Ele se lembra que ela insistiu que as vítimas dele tinham suas próprias vidas, mas ele só se importava com ela e sua avó. A garota chora muito ao pensar nas coisas ruins que ele já fez. Nisso, Ichi recupera sua consciência e voa em direção à sua filha. No prédio em chamas, ele vê o corpo dela imóvel e sem vida. Ele tenta desesperadamente trazê-la de volta, mas já é tarde demais. Ele grita de angústia, lembrando de suas memórias com a criança desde o momento em que ela nasceu. Incapaz de aceitar o destino dela, ele faz várias compressões torácicas, sem parar, apesar de saber que não há esperança. Ele não consegue evitar o choro de dor e pede desculpas e agradece sua preciosa filha. E quando ele finalmente fecha os olhos dela e já está se afastando, ela de repente solta uma tosse fraca. Ele corre de volta para ela e usa os seus poderes para ajudá-la a se recuperar. E a tosse dela fica mais forte quando seu coração e pulmões começam a funcionar novamente. E percebendo que ela está em segurança, ela abraça aí seu pai com força, chorando devido a tudo que aconteceu. Ele a leva de volta para a rua, confirmando que ela está bem. E logo em seguida ele voa para salvar os outros. Em pouco tempo, várias pessoas são trazidas de volta ao chão e salvas uma a uma. E enquanto os outros se afastam para ir para casa, a Mari olha para as costas do seu pai com admiração. Ele diz a ela para ir para casa, dizendo que voltará pela manhã. Durante toda a noite, paramédicos, repórteres e todos que viram Ichi ficaram maravilhados. Eles o viram arrastando as vítimas à beira da morte para um lugar seguro e as trazendo de volta à vida. Vários vídeos de seus feitos começam a circular pela internet e as pessoas começam a se perguntar se Deus desceu à Terra. Wanda vê os vídeos e começa a chorar de felicidade e admiração pelos atos do seu parceiro. Tóquio agora está se transformando em uma fumaça preta e as autoridades não têm certeza da conexão entre o Hiro e os acidentes de avião. No céu, Ichi promete ajudar o máximo de pessoas que ele puder, pensando aí que nos últimos 58 anos de sua vida, essa deve ter sido a razão pela qual ele nasceu. Sua moral, suas experiências e até mesmo o fato de ter sido transformado em uma máquina, tudo foi para esse momento. Enquanto isso, duas mulheres se deparam com o corpo do Hiro e atendem o pedido dele por água. O Ichi, de volta à sua casa, abre cautelosamente a porta da sala de estar. Lá dentro, sua família está reunida, olhando para ele com o rosto congelado. Na TV estão passando reportagens que mostram ele salvando pessoas. Eles perguntam se ele realmente é ele. Então ele se ajoelha em sinal de desculpas e abre seu corpo mecânico, dizendo que ele pode não ser mais a pessoa que eles conheciam antes e que ele pode ser apenas uma máquina que foi construída para se parecer com a família deles. Ao ver a expressão de choque deles, ele se levanta para ir embora depois de se desculpar, mas a sua esposa o impede. Ela pergunta o que eles fizeram na lua de mel e o abraça com força depois de receber um relato detalhado do dia em que eles passaram juntos. A Mari chora e grita dizendo que obviamente ele é ele e pede para que ele fique. No dia seguinte, todos estão falando
falando sobre como o Ichi salvou 33 aviões e inúmeras pessoas. O Andou sorri ao ouvir isso e continua seu dia. Quando ele volta para casa, ele fica chocado ao encontrar o Hiro esperando em seu quarto. Ele diz que o velho era realmente forte, e em uma reviravolta nos acontecimentos, eles estranhamente leem um volume de mangá juntos, agindo como se nada tivesse acontecido. O Hiro pergunta ao Andou se ele está indo para a escola novamente, e se os outros ainda estão o intimidando, e ele diz que agora ele está muito bem. O Andou se desculpa com ele e conta rapidamente ao Ichi sobre a situação. Ele volta para a sala, onde o Hiro faz perguntas mundanas sobre sua vida. Ele admite ter ligado para o velho, mas o seu amigo diz que não está interessado em lutar, e que só veio para ler mangás como nos velhos tempos. No entanto, ele é chamado de máquina de matar impiedosa, o que o faz chorar. O velho chega, mas o criminoso já foi embora. Sozinho, o jovem navega na internet e vê inúmeros apelos para que ele seja executado. Logo depois, ele segue a Shio e sua avó até o apartamento delas, mas chora ao sair sem se mostrar. Na casa dos Inuyashiki, eles conversam lentamente sobre o fato do Ichi não ter sido reconhecido no trabalho, mas seu filho mais novo está visivelmente desconfortável. No caminho para casa, eles se encontram, e o garoto conta que também quer ser uma máquina para receber elogios e ter uma vida sem fim. O seu pai fala sobre como a vida é inconstante e como ele deveria ter se valorizado mesmo antes de se tornar uma máquina. Eles voltam para casa em silêncio, e no dia seguinte a família toma um café da manhã agradável, e a Mari conta que enviou seu trabalho para uma editora. Eles se mudam para um rio próximo, e gostam de passar um tempo juntos depois de um longo período. Em casa, a TV exige uma mensagem do presidente americano, anunciando que seus esforços para deter o asteroide que se aproxima falharam, e que a colisão ocorrerá em 3 dias. A vida, como todos conhecem, está acabando, e agora todos podem fazer o que quiserem sem consequências. Nos dias seguintes, as pessoas vivem como querem, desfilando sem roupa, pregando e até mesmo tirando a vida de outras pessoas. Na casa dos Inuyashiki, eles falam sobre a ideia de morrerem juntos, em vez de morrerem um a um. Todos lidam com a morte iminente de alguma forma, e o Andou e o Ichi esperam que isso nunca aconteça, mas o velho quer tentar até o fim. Talvez ele não consiga fazer a diferença, mas ele pode ouvir os gritos das pessoas de todo mundo implorando por ajuda, e pensando em sua família, ele promete voltar. E para se preparar, o velho enche seu corpo de água e se despede de sua família em segredo. A Mari o pega e faz com que ele admita seus planos. Depois disso, ele sai determinado a fazer o melhor que puder, mas ela o puxa de volta, querendo aí que seu pai fique. O resto da família acorda, e o Hanako até corre atrás dele, mas o cachorro é incapaz de segui-lo enquanto ele voa. Além da atmosfera na Terra, ele chega ao asteroide, e apesar de atirar seus feixes de energia, tudo que ele faz é abrir um pequeno buraco. O Andou lhe diz para voltar à sua família, mas ele procura um significado para tudo isso, e dispara mais lasers. Nesse momento, seu combustível se esgota, mas ele fica chocado ao descobrir que um herói apareceu ao seu lado. Embora esse herói ainda seja o vilão dessa história, ele ainda tem pessoas que deseja proteger, e ele dá a ideia de mudar a trajetória do asteroide. O jovem o lembra do dia em que eles se transformaram, e comenta sobre uma voz que disse a eles que eles tinham poder para destruir a Terra. Depois de fazer simulações, ele descobriu que explodir a si mesmo mudaria a trajetória do asteroide, apenas o suficiente para não atingir o planeta. De volta a casa, ele pode ouvir o desespero de Shion chamando por ele. Como ele perdeu seus braços, ele pede ao velho que empurre seus olhos para dentro de sua cabeça. Feito isso, Ichi liga para o Andou e explica a situação. O garoto chora e sai correndo, incapaz de entender o sacrifício repentino do seu velho amigo. Após seus olhos serem pressionados, a sua autodestruição começa. Ele avança e a sua explosão ilumina todo o Japão, e apenas aqueles que sabiam do sacrifício do Hiro choram. A poeira se dissipa, mas outra simulação mostra que o asteroide ainda está pronto para atingir o planeta. Talvez por ter perdido os braços, a explosão do Hiro não foi o suficiente sozinho. O Ichi percebe que mais mísseis não funcionarão, mas outra autodestruição funcionará. Ele diz ao Andou que o seu amigo salvou todos eles, e promete vê-lo amanhã. No entanto, ele permanece no asteroide, e empurra seus olhos para dentro, tendo aceitado seu destino. Os momentos preciosos de sua vida passam por sua mente, sua família, seu lar e seus amigos. Esses são seus últimos pensamentos, enquanto seu corpo explode, desintegrando o asteroide com ele. Com isso, todos são salvos, mas aqueles que o valorizam são deixados em sofrimento. Algum tempo depois, a Mari entra em uma loja de conveniência e folheia as páginas de um volume de mangá. Para seu choque, ela vê que o seu trabalho ganhou um concurso que ela desejava desesperadamente ganhar. Então ela corre para sua mãe, estando aí muito animada para compartilhar a notícia. Assim termina o anime Inuyashiki. Brabo demais, pode falar.